Vamos levar um papo data-driven? É uma alegria enorme estar aqui conversando com você hoje, com nossos dois convidados também, para falar sobre indústria 4.0. Esse é o tema do Papo Data Driven de hoje. Eu sou Luiz Gabriel Brown, sou Head de Marketing da Data Driven Organization, e esse é o meu primeiro Papo Data Driven. Eu vou dizer que eu fiquei muito tempo apenas como espectador, e agora a chance daqui participando é muito boa, é muito legal. Espero que você nos acompanhe pelo próximo tempo de papo que a gente vai ter. E por mais que esse vídeo já seja gravado, tem gente da Data Driven Organization aqui nos comentários. Então, ficou com alguma dúvida sobre um ponto, alguma questão, é só mandar aqui nos comentários para a gente. Tem profissional aqui para te responder. E se tiver alguma questão de querer se conectar com um dos nossos convidados, teve algum termo, alguma coisa que foi dita que você quer se aprofundar, é só mandar aqui que a gente está sempre à disposição. Tá bom? O Papo Data Driven é oferecido pela Data Driven Organization. Data Driven Organization é a empresa que vai levar a cultura de dados para a sua organização. Vai garantir com que você conquiste os melhores resultados com a análise de dados. Caso você esteja dando seus primeiros passos, a Data Driven Organization vai e entrega para você o caminho das pedras para você conquistar os resultados, implementar uma cultura data-driven dentro da sua empresa por meio de um diagnóstico inteligente que só a gente faz. Se você já tem uma cultura, já tem processos de dados dentro da sua organização e quer saber se eles estão sendo efetivos, a gente também faz uma avaliação muito inteligente disso e emite ao final, se tiver um score mínimo, um selo de que a sua empresa é uma data-driven organization. Legal, né? Isso aí para o mercado é muito importante, mas mais importante ainda são os insights que vêm da avaliação que a gente dá. Porque às vezes você tem uma operação rodando e você está lá no dia a dia, no esforço do dia a dia, e deixa passar uma outra oportunidade, uma chance de melhora que é chave para o seu negócio. Mas aqui na Data Driven Organization a gente te ajuda a entender isso e está precisando de profissionais de dados para a sua organização? Vem falar com a gente também que a gente consegue te conectar com a pessoa que você está procurando. Tá certo? Agora que você já sabe o que é Data Driven Organization, ou quem sabe você já sabia antes, pode não ser o seu primeiro papo, mas era o meu. Eu vou chamar os nossos convidados de hoje, porque o papo de Indústria 4.0 é um papo muito importante. Quando a gente fala da indústria, das revoluções industriais, elas não foram apenas uma coisa que aconteceu dentro de um setor isoladamente da economia. Foi algo que mudou o mundo como a gente entende. Foi algo que mudou a nossa economia e que foi responsável a cada revolução industrial por um boom, por um salto em toda a forma como a gente vive, como a gente encara o mundo ao nosso redor. Então, falar de indústria 4.0 é você falar do presente e falar do seu futuro próximo, de coisas que são muito próximas de acontecer. E dentro da indústria 4.0, a análise de dados é essencial. Posso até estar sendo meio ousado, mas assim, não se faz nada dentro da indústria 4.0 se você não está levando em consideração os seus dados. Então, se você faz parte desse movimento, quer entender mais do que a indústria 4.0, tem uma indústria que quer modernizar, esse aqui é o papo que você estava procurando. Tá certo? E a primeira pessoa que eu vou chamar hoje é o Felipe José. Ele é engenheiro de materiais formado pela USP e ele é consultor de Business Intelligence da Bix Tecnologia. Fala aí, Felipe, tudo bem? Como é que você está? Boa noite, Luiz. Tudo bem? Super empolgado para o papo de hoje aqui na Data Driven Organization. Vamos falar sobre a indústria 4.0, bem animado. Você já participou de Papo Data Driven, né? Então não é o seu primeiro. Não, então tá, esse é meu outro Papo Driven já. A gente vai... Que maravilha, então. Legal, então vamos chamar um que é calouro, um que está participando pela primeira vez. Vamos falar com o Túlio Duarte. Ele é diretor da Harbor Informática Industrial e ele também é diretor, tá, é o presidente da vertical Manufatura 4.0 da CAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia. Ou seja, uma pessoa muito gabaritada para estar falando aqui com a gente hoje. E aí, Túlio, como é que você está? Tudo certo? E aí, Luiz? E aí, Felipe? Tudo bem com vocês? Agradeço aí a oportunidade, já digo que é uma honra ser calouro aí do papo, o seu calouro do papo. Muito bom. Então, Túlio, eu vou fazer uma pergunta para você, que é a pergunta-chave, mas é essencial. Afinal de contas, para quem não sabe, o que é a indústria 4.0? É uma das perguntas que eu mais respondo e eu mais gosto de responder. Porque, assim, a gente está vivendo esse conceito, a gente está vivendo essa transformação. Então, enquanto a gente está vivendo, a gente tem... Eu acho que a informação, a resposta, ela fica
muita gente está lendo muito material e pode ficar meio nebuloso. O que eu vou responder aqui é algo que a gente já lapidou dentro aqui da Harbor e dentro da ACAT também, um conceito bem rápido para entender. A indústria 4.0 é um novo modelo de produção, é produzir de um jeito diferente. Esse produzir de um jeito diferente é utilizando a tecnologia digital, é utilizando a informação. Então, na primeira revolução, que a gente tem as máquinas a vapor, que é uma nova tecnologia. Na segunda, as máquinas a energia elétrica e também um método produtivo, né, que é a produção seriada. Subiu o patamar. Na terceira, a parte de automação. E agora a gente está falando da parte de informação, da parte digital, da parte de conectividade. Então, esse novo modelo é baseado nessa tecnologia e ele tem que atender um objetivo relativamente simples, que é aumentar a competitividade da indústria. Então, o objetivo de existir, o objetivo de migrar para esse novo conceito é a indústria que adota ser mais competitiva. Ser mais competitiva vai fazer o produto ou fazer a produção de maneira mais eficiente, diminuindo as perdas. Como é que diminui as perdas? Utilizando a informação, sabendo exatamente onde elas ocorrem e enquanto elas ocorrem, dá para atuar. Então, esse é um modelo para chegar lá nos conceitos do 4.0. O segundo, acelerar o desenvolvimento de produto, a inovação do produto. Fazer com que o seu produto ele tenha uma inovação tecnológica, uma evolução mais rápida que a do concorrente. O concorrente está na versão A, você está na B. Então é um Fordismo de inovação, uma produção seriada de inovação. Por isso que simulação é uma tecnologia da indústria 4.0, por isso que impressão 3D, que agiliza a prototipagem, é uma tecnologia da indústria 4.0. E o terceiro, para atingir esse nível de competitividade, é gerar um novo modelo de negócio, um produto inteligente que possa gerar mais valor para o público final. Então, por exemplo, se você tem um carro, você é uma empresa que fabrica carro da maneira tradicional, vai lá, começa a produzir, o carro vai passando na linha de produção e entrega para o cliente. A ideia para ser mais competitiva é que você faça isso de maneira com menos perdas no processo produtivo, etapa 1, que o seu carro ele evolua de um jeito mais rápido que o dos concorrentes. Meu carro agora tem Bluetooth, tem teto solar que aciona pelo celular, ele dirige sozinho, ou seja, ele está inovando de maneira mais rápida, e que você utilize essas inovações para gerar talvez um novo modelo de negócio, um jeito irresistível para o consumidor. Por exemplo, a partir do momento que ele dirige sozinho, por que não fazer ele dirigir como Uber, como aplicativo e trazer dinheiro para você? Então, você deixa de gastar 10 mil reais no ano para ter um carro, né? Paga 100 mil no carro, 50 mil no carro e ainda gasta 10 mil no ano para manter e recebe do carro 20 mil por ano, ou seja, é o suficiente para você manter aquele ativo e ainda tirar uma renda extra. É um modelo que se torna irresistível para o consumidor e ele já não compara mais esse produto com um produto vigente, já é um novo modelo. Então, isso é levar a empresa para um novo patamar de competitividade. E em cada país, quando a gente está falando de indústria 4.0, a gente está falando de um conceito horizontal. Então, o que é um conceito horizontal? É que nem música. Quando a gente está falando de música, a gente está falando de um conceito horizontal. Dentro da música, você tem os estilos. Você tem o samba, você tem o rock, você tem o pagode, você tem o clássico. E esses estilos, todos eles são músicas, mas eles não são iguais. Então, indústria 4.0 também é um conceito horizontal. Tem algumas empresas que vão implantar o Smart Manufacturing, que é um estilo de indústria 4.0, que é o uso intensivo da informação para mapear perdas, para o processo produtivo ser mais eficiente. Tem empresas que vão trabalhar só no Smart Product, vão continuar fazendo as coisas como fazem, mas vão gerar um produto novo, um produto inovador. Tem empresas que vão buscar a personalização em massa, que é um outro estilo de implementação de indústria 4.0. Tem empresa que vai implantar a produção autônoma, que vai ter robô em tudo quanto é lugar, e esses robôs, eles têm praticamente vida. E tem empresa que vai fazer a jornada toda, vai implementar todos esses estilos, é como uma pessoa que toca várias músicas. Então, no fim das contas, o que a gente está dizendo é que as empresas que implementarem esses estilos, que seguirem esse novo modelo de produção, elas vão ser mais competitivas. E embaixo dessa competitividade tem a tecnologia que a Bix trabalha, que a Harbor trabalha e outras empresas de tecnologia trabalham. Isso aí, eu anotei essa frase, essa expressão que você usou, porque eu achei muito boa, que é fazer de um jeito irresistível para o consumidor. Porque a indústria, o setor secundário, às vezes
pensa que está muito distante de um consumidor final, de uma última pessoa, porque o varejo, por exemplo, ele está lá no dia a dia com o cliente que vem, entra dentro da sua loja, compra um negócio, ou está dentro do seu e-commerce, mas em muitos casos, o fim de vários produtos originados na indústria é uma pessoa. E se ela está sendo lá bem atendida, se torna um gancho muito relevante para impulsionar a transformação digital em toda a cadeia, né? E eu acho que isso é o que a gente busca. Até eu queria aproveitar isso como um gancho para perguntar para o Felipe, que como hoje ele atua como consultor, o cliente que ele atua é uma indústria, eu queria entender como é que é o trabalho de dados na indústria, né? Como é que ela, assim, quais são as métricas que você acompanha, com que tipo de dado que você trabalha, e assim, o que vale a pena, o que não vale dentro de uma indústria? Será que todas as áreas da indústria são beneficiadas medindo melhor os seus dados, fazendo uma gestão melhor disso? Então, Luiz, que nem o Túlio disse, toda a indústria vai ter a sua particularidade em relação à competitividade, né? E no caso da indústria que eu trabalho, um dos pontos mais fortes para ela se tornar mais competitiva frente aos outros concorrentes é a utilização de dados para tomada de decisão, né? Então, a gente atua com o Business Intelligence, buscando essas informações que eles têm, os dados, transformando isso em informações relevantes para o negócio, para que eles possam tomar uma decisão, seja ela em relação à produção, ao controle de estoques, ou às informações financeiras da empresa. Então, tudo que a gente consegue armazenar, estruturar, limpar e conseguir analisar de certa maneira, vai trazer um benefício ali para a empresa. Entendi. Isso aí você vê dentro da indústria, assim, porque quando eu imagino, né, e eu acho que isso é o que está dentro do pensamento das pessoas, né, a gente pensa em indústria, me vem dois profissionais. Um é o que está no chão da fábrica, que está lá na linha de montar Charlie Chaplin, girando parafuso, e daí tem um cara que também do Charlie Chaplin está acima de todos, dentro de uma sala com ar-condicionado, refrigerada, vendo os relatórios. A análise de dados está nessas duas pontas, está em toda a cadeia. Eu estou fazendo uma análise muito simplista ou não? Qual que é a tua visão disso, assim, das etapas da indústria? Não, eu diria que ela atua em toda a cadeia, sim, viu, Luiz? Até quem está no chão de fábrica, até as pessoas do administrativo, né? Principalmente quando a gente fala de digitalização de processos. Então, a gente tem lá na ponta a pessoa que muitas vezes fazia um trabalho manual e ela precisava anotar alguma informação num papel, e a empresa, buscando essa competitividade maior, ela migra, por exemplo, para a utilização de um sistema digital. E isso vai permitir agora a geração de dados que vão ser armazenados, e com o tempo a gente consegue utilizar esses dados para analisar aquele processo produtivo e ver maneiras de aumentar a eficiência dele. Então a gente não está falando, às vezes, só de pessoas que já estão acostumadas a utilizar o computador, ou que já estão fazendo análise de dados, né? A gente consegue transformar, na verdade, a cadeia inteira com isso. Então a gente, transformando cada etapa desse processo, a gente vai melhorando ele aos poucos. Porque eu dei esse exemplo do Chaplin, dessas figuras, que é o que eu digo que está na cabeça das pessoas quando pensam em indústria, né? Mas, obviamente, são inúmeros os outros profissionais envolvidos, como em qualquer organização, para fazer o negócio dar certo, mas tem uma situação ou outra que seja mais simbólica, né? E eu acho que os dados estão presentes em todas, de fato, essa análise de dados na verificação, porque é uma cadeia, né? Então, se um entrega para outro com inteligência e assertividade, acho que o resultado é grande, é muito maior às vezes, ou sempre, do que você, por exemplo, beleza, eu vou colocar os dados, por exemplo, ali no chão de fábrica, na operação de quem está mexendo nessa área. E aí todo o transporte, o recebimento de mão de obra, o transporte para levar isso até o cliente final, o fornecedor, trazer para cá, esse tipo de coisa também tem oportunidades de ganho gigantescas, e são coisas que têm que ser levadas em consideração, né? Sim, exatamente. Eu gosto Perfeito. Luiz, só Diga. complementando esse seu comentário, hoje eu vejo que o chão de fábrica, ele é um pouco mais complexo do que a visão do Chaplin e do diretor, né? No sentido de que existem várias pessoas entre para cima e para baixo, né? No meio, para cima e para baixo de ambos. Acho que um trabalho das empresas de tecnologia que estão provendo solução nos conceitos da indústria 4.0 é mapear a jornada de cada um desses colaboradores.
e identificar dentro da jornada de trabalho dele quais as informações que são relevantes para que ele atue, para potencializar aquilo que ele já é bom, para aquilo que ele já faz, e entregar a informação correta para a pessoa correta. Não mais informação do que a pessoa precisa, talvez, e não menos. Talvez um pouquinho mais, até seja produtivo para ela ter uma visão um pouco mais ampla do trabalho dela e ter um sentido de impacto, né? Como que o trabalho dela impacta no todo. Então, só pegando o caso ali, por exemplo, na questão do trabalho ali que o Charles Chaplin faz no famoso filme, ele tem ali que apertar, né? Ele está com 2 chaves, ele tem que apertar, né? Uma informação que é relevante e acontece em todo o processo produtivo, onde tem uma montagem manual, onde tem uma máquina operando, as empresas elas precisam ver a quantidade de peças produzidas por hora, porque é meio que assim que elas vão se gerenciando o ritmo da produção. Então, na jornada dessa pessoa, faz todo sentido do mundo ter algum tipo de gráfico, dashboard ou visão de como tá, quantas peças ela deveria ter feito e quantas de fato ela fez. Porque fazendo isso hora por hora, ela consegue saber o impacto do trabalho dela dentro daquele ritmo que era esperado. Isso é potencializar o trabalho da pessoa, é ajudar a pessoa a tomar a decisão. Já a informação, por exemplo, de que horas uma ordem de produção vai terminar, é relevante para essa pessoa para que ela possa acionar o radinho. Ela aciona, por exemplo, o radinho e para chamar a logística interna para trazer mais matéria-prima, com base já ou na troca de produto. Então, se ela sabe que a logística interna geralmente leva uns 30 minutos, por exemplo, para poder trazer nova matéria-prima, e ela tem a informação na tela dela de que está faltando 35 minutos para acabar aquela OP, já é o momento que ela sabe de acionar o radinho. Sem a informação, ela pode ou se esquecer, ou talvez demorar para chamar, ou talvez não ter essa noção de tempo. Com a informação, ela tem mais poder de decisão. Então, e dentro da hierarquia das indústrias, né, a gente não tem só esses 2 cargos que você mencionou, a gente tem uma série de cargos. Tem o operador, o time da cadeia de ajuda, o time da logística interna, o time da manutenção, todos eles potencialmente são pessoas que precisam de mais informação ou tendo mais informação, conseguem potencializar, maximizar o seu trabalho e diminuir as perdas. Daí, o que eu chamo que na indústria 4.0, a melhoria no processo produtivo é através do que eu chamo de produção guiada pela informação. A produção guiada pela informação leva a maior eficiência e a diminuição das perdas. É muito mais uma questão de você empoderar a tua pessoa usando a tecnologia do que, de fato, o medo que se tem de perder empregos, né? Até porque a própria vinda da tecnologia também já gera muito empregos. A gente vê a escassez no mercado hoje de profissionais habilitados a lidar com suas novas tecnologias. Então, os empregos, eles estão se transformando, né? Muito mais do que o fato. Uhum. E aquela velha história dos grandes profissionais mecânicos de charrete, que hoje não existem mais. Charrete ainda existe em alguns lugares, e é importante. Só que o fato é que isso talvez não seja a melhor aposta de carreira para um jovem que está começando no mercado de trabalho. Mas falando em começando, tem uma pergunta, Túlio, que eu queria fazer, e eu sei que dentro da tua atuação na vertical, Manufatura 4.0 da CAT, você deve levar esse tipo de conversa com muita frequência, tendo vários contatos com indústrias do mercado. Eu queria entender assim, para as indústrias grandes, para as multinacionais, para aquelas que faturam 1 bilhão, talvez falar de indústria 4.0 não seja novidade. Em algum nível, todas, se não estão implementando da forma mais inteligente, ao menos estão cientes do que está acontecendo, estão tentando correr atrás do movimento, estão vendo as concorrentes fazendo isso. Mas tem uma outra camada das indústrias que não faturam 1 bilhão, que não estão, que não são multinacionais, né? E que estão vendo isso acontecer, que durante às vezes muitos anos atuaram da mesma forma e conquistaram resultados expressivos. Nunca a gente pode menosprezar esses resultados, mas que agora estão vendo assim, olha, eu preciso me modernizar. Como é que uma indústria, né, uma empresa com essa característica, consegue dar os seus primeiros passos para adotar uma cultura data-driven e conquistar os resultados, atuando de forma mais inteligente em tudo? Perfeito, Luiz. Você tocou num ponto que eu sou um grande defensor. Digitalização é diferente de automação. Automação é realmente um processo caro que nem todas as empresas de médio porte conseguiram implementar.
Já a digitalização é um processo muito mais acessível. E na porta de entrada da digitalização está o Smart Manufacturing. O que é o Smart Manufacturing? São soluções para extrair informação do processo produtivo, processar essas informações e gerar esses dados, né? Processar esses dados e gerar informações. Então, sistema de controle de eficiência de produção, sistema de controle de produtividade, sistema de controle de qualidade, sistema de controle de eficiência energética, sistema de controle de rastreabilidade, sistema de manutenção preditiva, na minha opinião, é a porta de entrada para a indústria 4.0. Todas as empresas que começam a tatear isso, esses sistemas, vão começar a trabalhar com mais dados, com mais informação, e vão começar a fazer a transformação dentro da sua empresa, a transformação de cultura. Olha, o alarme da preditiva está dizendo que a máquina vai quebrar, vamos lá ver se vai quebrar mesmo. O sistema está dizendo que a eficiência dessa máquina está bem abaixo da máquina do lado que está fazendo a mesma coisa e é a mesma máquina. Vamos dar uma comparada nas duas e ver o que está diferente para tentar copiar aquela que está mais rápido. Então, esse processo eu acho que começa pelo Smart Manufacturing. Eu acho que no Brasil, por exemplo, e nos Estados Unidos é para onde todas as empresas estão começando. Por quê? Porque elas começam por ali, são soluções acessíveis do ponto de vista de custo financeiro e de estrutura que a empresa precisa. Por que eu estou dizendo que são acessíveis desses dois pontos de vista? Você pode entrar com um dispositivo IoT, que é um dispositivo que é um sensor que consegue transmitir essa informação, por exemplo, para a nuvem, né? Um dispositivo que conecta no sensor ou tem o sensor embutido, e extrai essa informação do processo produtivo, joga na nuvem, por exemplo, e lá na nuvem você processa. Como o sistema, as análises estão na nuvem, você não precisa gastar com uma infraestrutura dentro da fábrica, né? Então você não precisa ter um sistema a mais, comprar um servidor a mais, passar cabo em tudo quanto é lugar e assim por diante. O IoT, ele é bem acessível do ponto de vista de financeiro. E a instalação dele no processo produtivo pode ser feito por um manutentor em 1 hora, meia hora, 30 minutos. E na nuvem, basta você ativar, muitas vezes, uma solução que já está pronta para receber esses dados. Ou configurar um relatório ou alguma coisa do tipo. Então, ela permite uma inicialização rápida, no meu entendimento. E aí entra também uma questão que foi onde eu comecei. Digitalização é diferente de automação. Digitalizar é mais barato que automatizar. E quando pensaram no conceito da indústria 4.0, quando começaram a discutir esse conceito lá na Alemanha, viram que a Alemanha ela tem um mercado consumidor interno bem grande, 60 milhões de pessoas. Mas a indústria alemã, ela já é característica dela exportar para o mundo inteiro. Para exportar para o mundo inteiro, ela precisa ser competitiva. E a competitividade não pode ser só nas grandes. Tem que ser nas médias também, tem que ser nas pequenas, porque essas também exportam. Então, uma das coisas que eles colocaram no pilar da discussão da indústria 4.0 é que esse novo modelo produtivo tinha que ser acessível para elas, para as médias e para as pequenas também, porque senão elas não conseguiriam ser competitivas, porque senão elas não conseguiriam exportar. Então, é por isso que eu digo que a indústria 4.0 ela tem uma preocupação muito forte com isso, e eu vejo, por exemplo, dentro da CAT, várias empresas de tecnologia que já têm solução rodando empresa de médio e de pequeno porte também, com um custo bem acessível e dando resultado positivo. A Harbor, por exemplo, tem. A nossa plataforma de controle de produção, ela está na nuvem, coloca um IoT, pode colocar esse IoT numa máquina eletromecânica que não tem nada de CLP. Na máquina eletromecânica, a gente vai identificar um evento produtivo, puxar essa informação através do IoT e passar para a nuvem. E lá na nuvem a gente mostra se a máquina está parada, se ela está funcionando, quantas peças fez, qual o ritmo de produção, onde é que estão as perdas dessa máquina, sem problema nenhum. Então, eu vejo que assim como a Harbor já conseguiu construir uma solução adequada para esse público, outras empresas de tecnologia também estão trabalhando com esse público, provando que isso, com casos reais, né? Provando com casos reais que ela ficou realmente mais acessível. Só para fechar o assunto, a Harbor ela tem uma parceria com o Senai que está aplicando a nossa solução no âmbito do programa Brasil Mais Produtivo, né? Chama Minha Indústria Avançada, e é justamente para ajudar as empresas a fazer essa transformação digital, né? Então, ele é um programa onde a empresa aprende o Lean Manufacturing e leva junto uma solução digital para poder suportar esse Lean Manufacturing, que no caso é o Mina, né? E a gente, na primeira leva de empresas, foi colocada a solução em indústrias de pequeno porte do Brasil inteiro, de todos os estados brasileiros, de todos os tipos. Indústria alimentícia, indústria de plástico, indústria de bens intermediários, do papel, celulose, todas essas entraram
dentro da primeira leva. E foi feita uma medição ao término do programa, dessa primeira leva, de quanto melhorou a eficiência dessas empresas. Na média, houve uma melhoria de 22% de melhoria na eficiência do processo produtivo. Então, é uma prova auditada, bem bacana, de que isso é realmente possível. Não, e 22% é um número, porque na tua fala, tu tocou em 2 pontos que eu acho que são receios muito grandes que as empresas, e daí as pequenas, as grandes já têm, mas as grandes também têm muito caixa, né? Tem muitas grandes que já se dão ao luxo, por exemplo, de ter um núcleo só de inovação, que é algo muito importante, mas as empresas menores podem ter. Mas todas, da pequena a grande, elas têm receio de 2 coisas. Primeiro é quanto custa isso daí, e o segundo é como é que eu calculo o ROI disso, né? Então, você bem falou que a automação talvez seja mais cara, a questão de digitalização pode ser mais barato. Você teria um valor, Túlio, assim, tipo quanto talvez, acho que um valor fixo é difícil porque varia muito do tamanho de cada indústria, né, de cada organização, mas teria um valor percentual, uma estimativa com que você diria que é um valor que uma empresa gasta para se digitalizar? Perfeito. Sim, acho que dá para a gente citar valores, tá? Claro que com o tempo isso pode ficar desatualizado, tá? Mas eu vou citar na época que a gente vive atualmente mais ou menos uma ideia disso. Primeiro ponto que eu acho muito importante para falar de valores, tá? O modelo de pagamento nessas soluções, elas já são diferentes. Você não compra, você aluga. Então, quer dizer, dá tempo de você tirar o retorno, começar a obter o retorno e continuar pagando o próximo mês porque está valendo a pena. Então, por que eu acho que é importante essa mudança, né, do ponto de vista... Aí a gente está falando de uma sigla chamada de SaaS, Sistema, Software como Serviço, tá? Que é o caso, por exemplo, da nossa solução. Por que essa mudança é importante para o cliente? Não só para a Harbor, mas para o cliente. Porque é inerente que a Harbor, ela todo mês começa uma corrida para que as empresas continuem assinando nossos serviços. Então, para que a empresa continue assinando o nosso serviço, a gente vai fazer o máximo possível para que aquele mês ela veja valor. E veja valor é ter retorno. Então, a gente vai entregar a melhor plataforma do mundo, com o melhor serviço atrelado do mundo, e a empresa vai pagar aquela mensalidade. Ela vai pagar aquela mensalidade porque ela teve retorno, porque ela viu o valor. E aí, no próximo mês, começa uma nova corrida. No modelo anterior, o investimento em tecnologia era por compra, basicamente, tá? Então, quer dizer, a empresa ela precisava investir um dinheiro muito alto para comprar tudo que era necessário para fazer uma solução rodar, servidor, cabo, dispositivo, hardware, leitor, o próprio software, a licença do software, e aí, depois de um tempo, ela ia ver se aquele investimento valeu a pena ou não. Nesse modelo novo, a coisa é mais balanceada. Você paga um pouco, já vê o resultado. Paga um pouco, vê o resultado, paga um pouco, vê o resultado, até o momento que você entende. Às vezes, por exemplo, uma empresa pode parar de pagar porque não vê valor. Às vezes ela pode parar de pagar porque ela já atingiu o resultado que ela esperava. Às vezes ela pode parar de pagar porque ela descobriu que ela ainda não tem a cultura necessária para aquele modelo. Então, quer dizer, ela não fez todo aquele investimento para depois descobrir que não deu certo. Ela faz o investimento e vai medindo, vai fazendo investimento e vai medindo. E agora, de valores reais, tá? Dá para uma empresa começar a acessar uma dessas soluções que eu comentei, manutenção preditiva, controle de eficiência energética, controle de produção, controle de produtividade, controle de qualidade, partindo de uma implantação que gira mais ou menos entre 5 a 10 mil reais por mês e mensalidades de 1.000 a 2.000 reais. Começando na mensalidade mais baixa, que é R$250 por máquina por mês de muitas soluções que eu conheço. Então, quer dizer, pensa numa máquina que ela roda 3 turnos, ou seja, ela tem 66 turnos no mês, né? Porque essa ela roda 3 turnos durante o mês inteiro, né? 22 dias produtivos, mais ou menos 66 turnos. Se ela paga uma mensalidade de R$250 para saber se aquela máquina ela está eficiente, dividindo isso por turno, aquela solução ela precisa evitar uma perda no processo produtivo ou melhorar o processo produtivo na faixa de 6 a 10 reais por turno, mais ou menos. Então, quer dizer, é algo que se constrói junto, porque é possível que uma solução de tecnologia consiga fazer o processo produtivo melhorar ou evitar uma perda na faixa de R$10 todo turno. E é isso ainda que está na base da precificação dessas soluções nesse novo modelo. Por isso que eu digo que elas são acessíveis.
Esse exemplo que tu trouxe, Túlio, eu achei muito simbólico, que realmente é um valor que vamos combinar que é um valor bem acessível, né, para uma indústria. Acho que pagar esse valor por um turno, ele parece faz sentido, né? Acho que toda indústria tem Sim, condição de arcar com isso. faz tanto que assim, a adoção nesse modelo das empresas em média, não só pelos sistemas da Harbor, que já estão operando nesse modelo, mas de outras lá da CAT, da Vertical Manufatura, por exemplo, provam de que realmente faz sentido o modelo e que ele realmente se paga. Então, é mais uma questão das empresas começarem a conhecer esses modelos, se abrirem, né, tirarem um pouco a questão do tipo, isso não é para mim, isso é só para as grandes. Se elas vencerem isso, vamos dizer, eu não diria que é um preconceito, mas esse ceticismo, talvez elas consigam começar a operar já soluções desse tipo. E isso é uma ponta, né? Às vezes é um valor fixo e tal. Mas tem uma outra forma, às vezes, de se fazer cobranças, por exemplo, que está ligado ao ganho que a empresa final vai ter, tipo um success fee, assim, né? E às vezes isso pode ser. Bom, daí vai ancorado muito da tecnologia, cada tecnologia tem sua forma, né? Mas pode ser, por exemplo, é um percentual em cima do número maior de vendas que você vai ter, é um percentual em cima da quantidade maior de peças que você vai produzir graças a essa tecnologia, ou de perdas que, no caso, você não vai ter graças a essa tecnologia. Isso, às vezes, é um cálculo que também eu imagino que tire um pouco de peso, né, das costas do empresário, do CEO, enfim, de quem vai fazer a aposta nessas tecnologias, porque assim, na pior das hipóteses, o cara não perde nada, né? Só tende a gastar se tiver um retorno. E obviamente que ninguém vai reclamar de ter mais retorno, né? Que isso daí, eu acho que eventualmente é o que todo mundo busca quando faz um investimento numa tecnologia. Felipe, dentro do teu trabalho como consultor, né, da Bix Tecnologia, a gente falou aqui das várias áreas, né, que a indústria pode atender e tal, mas o quão importante é que se meça não só, às vezes, o dado em questão, mas, assim, isso dentro de toda uma jornada. Eu acho que é super importante, né? Até porque garante que os dados cheguem mais longe. Exato, Luiz. O que o Túlio comentou, né, sobre um dos pontos muito fortes, eu acho, da indústria 4.0 é a questão de escalabilidade. Então, você consegue começar com muito pouco, e que nem você falou, com segurança de ir vendo e acompanhando esse processo aos poucos e vencendo essa barreira cultural, né, de investir cada vez mais em tecnologias e dados. E trabalhando na Bix Tecnologia, a gente consegue, junto aos nossos clientes, medir ali o quanto que o trabalho está sendo importante de diversas maneiras. Então, a gente tem o que o Túlio falou do retorno financeiro, né? Então, a gente, por exemplo, tem um aumento de receita, então a gente consegue medir que o trabalho em relação aos dados está sendo positivo. Outra coisa muito importante por exemplo, na questão de manutenção preditiva ou prescritiva, imagina o pequeno custo que a gente está pagando ali para ter essa solução de R$10, que foi comentado, para uma máquina, às vezes, que vai ter um custo, caso ela pare, muito maior, não só de perda de produção, mas até mesmo de materiais e serviços para poder consertá-la, né? E dentro disso, eu acho que todas as áreas de dados, se a gente está falando de engenharia de dados, ciência de dados ou business intelligence, vão poder contribuir, né, com a competitividade da indústria. Então deixa eu pegar esse gancho aí, Felipe, já pedi para você explicar isso, assim, tal qual eu pedi para que fosse comentado, né, o que é a indústria 4.0 no começo. Eu queria só que você me explicasse assim, o que é essa engenharia de dados, o que é esse BI, o que é a ciência de dados, o que significa isso talvez numa prática de uma indústria? Bom, a gente tentando desmistificar um pouquinho essa sopa de letrinhas, né, em relação aos dados, a gente pode separar como se fosse numa linha do tempo. Então, a engenharia de dados, ou a arquitetura de dados, é uma área que vai ficar responsável pela coleta, pela armazenagem desses dados, por toda a orquestração de fluxo que vai poder armazenar essas informações para que elas possam ser utilizadas. Então, aí a gente está falando de criação de data lakes, criação de data warehouses, e juntar dados de diversas fontes. Depois, no próximo processo, a gente tem a inteligência de negócio mesmo, o business intelligence, que seria começar a modelar e criar conjuntos de dados para que essas informações comecem a ser utilizadas para a tomada de negócio. Ou seja, eu começo a entender o que o meu negócio já teve hoje de resultado e começo a entender as tendências e o que pode ter feito aquele resultado, como que eu cheguei naquele resultado. E a ciência de dados, que seria um próximo passo aí dentro da maturidade das indústrias, seria utilizar
esses dados e diversas ferramentas e tecnologias que a gente tem para poder criar modelos preditivos e prescritivos para que a gente não só olhe para o passado, mas que a gente tenha insumos automáticos, né, de sistemas que nos digam o que a gente precisa fazer para, por exemplo, aumentar a nossa competitividade, para a gente estar à frente do concorrente, ou até mesmo descobrir, por exemplo, o que o nosso cliente mais quer como produto. E então, tudo assim, isso, né? Eu sou um cara que eu gosto de historinha, tá? Gosto de ver a coisa assim na minha cabeça, se desenhar, que fica mais fácil de entender. Criar um cenário hipotético aqui e me fala se eu estou dizendo muita besteira ou se está fazendo algum mínimo de sentido o que eu estou falando aqui. Vamos dizer, por exemplo, assim, o cara tem lá uma máquina, um equipamento, tá? Que o equipamento ele pega garrafinha de água, bota a tampa na garrafinha de água. É só isso que esse equipamento faz. Aí, de repente, às vezes, o negócio, depois de muito tempo, começa a emperrar e não consegue mais tampar o negócio direito. E se você for pegar uma garrafa de refrigerante que a tampa não está direito, isso aí tem tudo para dar totalmente errado. Vamos pegar esse sistema. Então, assim, vou lá, eu comprei um software ou até um hardware, né? Às vezes pode ser equipamento físico também. Fiz o aluguel desse equipamento, coloquei lá. E ele vai medir quando o negócio estiver indo, quando ele está emperrando, não está indo na velocidade ideal, ele já começa a me apitar. Ó, o negócio aqui tá dando um ruim. Então isso aí já é uma tecnologia, certo? Aí, como é que eu posso fazer? Esse hardware, muito provavelmente, além de só apitar, esse cara ele também consegue gerar uma informação, né? Tipo, quando ele começa a apitar e tal. Aí eu preciso usar engenharia de dados para garantir com que a informação saia direito desse hardware que apita, né? Vou armazenar essa informação de uma forma limpa, que faz sentido, que tenha as informações necessárias. Dá um exemplo aqui, ó. Hoje apitou na máquina 1, 3 horas. Daqui a uma semana apitou de novo. Daqui a 2 semanas apitou em outra. Isso aqui apitou naquilo. Vou construindo uma base. Aí eu vou jogar isso num BI para entregar na mão do gestor, talvez uma informação tipo assim, olha, a máquina 2 e a 3, elas estão apitando muito, né? E essas máquinas, elas têm em comum que elas foram compradas há 10 anos atrás. As máquinas que foram compradas há 2 não apitam tanto. Ou às vezes pode ser o contrário também. Às vezes a mais nova pode estar apresentando efeito. E aí uma etapa seguinte seria, às vezes, pegar essa informação do BI junto com a ciência de dados, daí colocar, acho que a gente vai ter que misturar daí machine learning com inteligência artificial, que daí não vai nem avisar assim, olha, essas são as que estão dando ruim, mas vai pegar uma etapa de um futuro, já avisar assim, olha, dado todo esse histórico de apito que a gente teve, aquela lá vai começar a apitar, e digo mais, não vai parar de apitar tão cedo. Eu tô falando muita besteira, gente, ou é tipo isso? Não, acredito que está certinho sim, Luiz, sua analogia. Seria mais ou menos isso mesmo, passo a passo, como que a gente armazena esse dado, entende ele e depois a gente consegue agir em cima. Tu costuma encontrar muito essas histórias que eu falei aqui, Túlio, no teu dia a dia, ou que eu estou trazendo uma história da carochinha? Não. A linha de invase com um tipo de problema é uma linha de alta velocidade, né? Então, quando a gente está falando de uma linha de alta velocidade, a gente está falando de performance, né? Então, tem linha aí que a velocidade, assim, a olho nu você não consegue ver as coisas passarem numa linha de invase, muitas vezes, né? Uma rotuladora, por exemplo. E a questão da informação é sempre aquilo. Você parte do princípio de que você identificou o problema e depois, quanto mais você aumenta a sua base de informações, quanto mais você cuida desses dados, o sistema pode começar a dizer por que isso acontece, como acontece e o que fazer para resolver. Então, você está vendo que a gente está falando de vários níveis, né? Desde o que está acontecendo, por que está acontecendo, como está acontecendo e o que vai resolver. Então, a gente está falando de aumentando a maturidade e quanto mais uma empresa investe no tratamento de dados, né, investe nessa cultura de dados, mais ela chega logo lá em cima no como resolver. Porque o que interessa para a empresa, no fim das contas, é como resolver. Então, chegar nesse como da maneira mais rápida, de fato, é o que vai fazer a empresa ser mais eficiente. E para você que gosta de historinha, Luiz, Sim. Uma das coisas que, por exemplo, a gente está na nossa plataforma com milhares de máquinas já, milhares mesmo, de máquinas que a gente controla, né, a eficiência do processo das máquinas, tá? E eu me deparei com situações, e não são poucas, de muitas empresas que colocam a sua perda de produtividade como culpa na máquina. Ah, é a máquina que não funciona, a máquina que isso e a máquina naquilo.
e analisando essas máquinas em conjunto... E a máquina não consegue nem se defender, né, Túlio? Isso que é o mais Exato. cruel. Então, é justamente esse ponto. A solução, ela tem, a nossa solução, ela tem servido como um escudo para a máquina. A gente começa a identificar, a gente já tem isso bem claro para a gente, que as falhas operacionais no processo produtivo, elas são mais significativas do que, às vezes, a má qualidade de uma máquina. O que é uma falha operacional? Lembra que lá no começo eu falei de que, às vezes, passou o radinho, demorou para passar o radinho para trazer mais matéria-prima, a máquina parou? Às vezes, na troca de operação, às vezes o conhecimento de um operador para fazer um setup de máquina é muito mais alto do que o outro, eles não conseguem transbordar esse conhecimento de maneira rápida, leva um tempo, então existe turnover. Tudo isso eu digo que são perdas no processo produtivo que não necessariamente estão na máquina. É a mesma coisa, às vezes, de colocar a culpa na academia quando a gente não vai, entendeu? Então, às vezes, assim, a academia tem o mesmo equipamento, geralmente os equipamentos têm equipamentos parecidos, às vezes a gente fica trocando até o momento que a gente encara o fato real, que a gente tem que mudar a mentalidade, o comportamento e assim por diante. Então, do mesmo jeito acontece no processo produtivo. E o que eu tenho observado é que soluções que têm evidenciado isso, têm mostrado que o investimento na cultura, no método, é super importante, no fim das contas, para a eficiência. E chegar no como resolver é de níveis. Então, esse um trabalho importante que as empresas de tecnologia têm feito, é essa que tem trabalhado com dados. A Bix é um exemplo, a Harvard é outra. E eu acho esse trabalho super importante e as empresas estão vendo esse valor. Esse exemplo da academia, sabe, Túlio, eu nunca escutei dentro do contexto de fazendo uma comparação com a indústria. E vou te falar, eu gostei muito. Obviamente você já deve ter, né? Você fala sobre isso com uma frequência enorme, então para você não é novidade, mas para mim é a primeira vez que eu escutei. Porque dá para ver o seguinte: tem as grandes redes de academia, tem as academias que elas são fisicamente maiores uma do que as outras, tem a academia de prédio, tem a academia que às vezes é maior, mas é uma sala menor. Então são formatos diferentes, e assim, sempre que se compra um equipamento, tal qual com a indústria, você vai comprar para ficar tempo lá. É um investimento grande, sabe? Quando se troca um equipamento da academia, geralmente não é geralmente já faz uma troca, a não sei que quebre, né? Mas assim, quando se faz uma troca para modernizar, geralmente já fecha um pacote grande e assim, é uma coisa que é comentada, você percebe que houve uma mudança. E a indústria é muito assim, porque tem as indústrias pequenas, as grandes, aquelas são as grandes redes, as que são fisicamente maiores, são fisicamente menores, umas que são focadas, umas têm a natação junto, outras têm o pilates, outras têm o yoga. Então isso tudo é muito diferente. Eu gostei muito deste comentário e também a comparação com a questão da mentalidade. Não adianta eu ter, sabe, eu pagar a melhor academia, não. Lá elas têm aquelas que os produtos são Faz todos... por você. Exato. Sendo que quem tem que levantar e ir até lá, no final das contas, sou eu. Dentro da indústria, eu acho que isso é uma comparação com a mentalidade mesmo, com o pensamento, que não tem a ver com formação. Então não é uma coisa de, não, porque tem que fazer uma faculdade, porque tem que fazer isso, porque tem que fazer o aquilo. Mas é uma questão de cultura mesmo, né? E é o que a gente bate muito aqui na Data Driven Organization, porque o que a gente faz quando avalia uma empresa, acima de tudo, as pessoas. Né? A gente não vai fazer uma questão de avaliar, eu acho que o teu modelo de negócio isso, o teu modelo de negócio aquilo. Sabe, é das pessoas. Lógico, o modelo de negócio é um fator importante na hora da gente emitir um diagnóstico, mas a gente não está aqui para julgar o modelo de negócio, a gente está aqui para ver como é que os dados dentro do teu modelo de negócio podem conquistar mais resultados. E excepcionalmente, o que faz uma empresa ser uma organização guiada por dados são as pessoas que estão dentro delas. E tanto a rede grande da academia como a rede pequena, tanto a indústria gigantesca, multinacional, podem ter os melhores equipamentos, mas eventualmente o que garante a maior eficiência são as pessoas que nela atuam, né? Só que às vezes as startups, as empresas que vendem tecnologia, elas acabam se preocupando tanto, né, com as multinacionais, com as indústrias maiores, que acabam sendo mais atraentes por N motivos, que não cabe aqui para a gente discutir, que perde-se a visão deste grande montante muito superior às bilionárias, que são as pequenas, médias, às vezes até familiares, assim, que poderiam conquistar resultados apenas com uma mudança de forma de como encarar alguns processos, digitalizando eles, ou às vezes até fazendo uma coisa que vai parecer até pequeno, às vezes até
começando a fazer anotações no papel, no bloquinho, mas fazendo coisa assim, só que com essa mentalidade de que, olha, essas informações, esses dados, de quantas vezes a minha máquina está pifando, são importantes. Eu não posso só ficar mandando consertar o tempo todo e fechar os olhos. Tem que me preocupar com essas informações que eu consigo gerar, colocando um software que só vai cobrar com base no retorno que eu tenho, ou que eu vou pagar uma mensalidade, um valor ali que vai ser mais chato eu ter que pagar um boleto do que de fato o valor que aquilo vai custar. Acaba sendo muito as pessoas. Mas tu consegue ver o lado da tecnologia querendo mudar a realidade dessas empresas pequenas e médias também? Por que às vezes tem tanta dificuldade de comunicação do cara pequeno saber que existe essa startup que atende a necessidade dele e da startup maior conseguir chegar nessa pessoa? Qual que é essa dificuldade? Acho que são 2 pontos, tá? O primeiro é que a gente opera muito no modo apagar incêndio. A gente está sempre correndo atrás das coisas, né? Então, sobra às vezes pouco tempo para a gente tirar o nariz para fora da água e dar uma olhada, dar uma respirada do que pode nos ajudar. E o segundo é um ceticismo que tecnologia geralmente é cara. Eu já mencionei isso, tá? Mas esse é uma desmistificação que toda empresa de tecnologia que vai operar aí nesse modelo novo, ela tem que trazer isso para a pauta de discussão. Quando a gente não imaginava, pelo menos eu tenho 40 anos de idade, né? Eu não imaginava que a gente ia chegar numa situação onde a gente pode colocar uma TV de uma tela enorme dentro de casa, assistindo qualquer coisa sob demanda. Não imaginava que a gente, quando era criança, que a gente pudesse chegar nesse nível. Né? A TV de tela enorme era uma coisa muito, muito grande. Aos poucos, as pessoas foram entendendo esses novos modelos e vendo que era acessível e realmente funcionava e que durava tanto quanto as antigas e assim por diante, quebrando esse ceticismo. Aí eu acho que a demonstração de casos, de cases, a aproximação dessas empresas com instituições que trabalham a inovação, como a ACAT, a busca pela informação, a busca de bons canais com conteúdos, tudo isso ajuda essas empresas a chegarem nesse patamar mais rápido. O que é? Acertar que empresa contratar, acertar que solução colocar, entender como esse processo funciona e falhar menos e ter menos fricção. Então, trabalhar com mais informação, conhecer as pessoas certas, se aproximar de ecossistema de inovação, ver bastante cases de outras empresas do mesmo tipo que adotaram soluções, e tentar tirar se abrir um pouco mais, né? Se abrir no sentido de que as empresas que estão buscando as indústrias, elas podem passar essa informação, elas estão procurando, obviamente, vender, todas querem emplacar a sua solução, mas havendo a abertura e entendendo que esse modelo, que as empresas estão disponíveis a mostrar esse novo modelo e aprendendo também, né? Então, quanto mais aberta a empresa se colocar, quanto mais ela se conectar com bons canais de informação, bons centros de inovação, maior a chance dela conseguir entender a importância, priorizar esse assunto, trazer na pauta da sua empresa e conseguir fazer pequenas mudanças. E outra coisa também importante, testar. Ninguém aprende a nadar lendo. Você tem as primeiras aulas fora da piscina, o professor explica, mas uma hora tem que mergulhar. Então, eu penso que toda empresa deveria começar a experimentar. Tecnologia, a gente entende, a gente tangibiliza quando a gente toca realmente, quando a gente bota a mão, né? Então, não é à toa que as empresas, quando elas lançaram os smartphones, elas lançaram os smartphones com lojas onde as pessoas podiam mexer no dispositivo. Porque se fosse só falar, aí ia falar assim, o tijolinho lá da Nokia, ele liga? O smartphone liga. Manda mensagem? Manda mensagem. Tem joguinho. Ah, mas o antigo a bateria dura mais, então o novo é ruim. Então, a hora que você toca, que você tem a experiência, que você tangibiliza o conceito, você entende o modelo. E aí você começa a entrar nesse novo mundo. Então, volto a dizer, ninguém aprende a nadar lendo, aprende a nadar nadando. Sugiro que as empresas olhem, observem, se aproximem, mas dê a chance para experimentar, até para aprender. Perfeito, eu gosto do exemplo da natação, a gente já falou de academia, então são todos exemplos muito atléticos. Assim, Túlio, eu já tomei uma liberdade no começo do nosso papo aqui de fazer o Pitch Elevator da DDO, só que você tem falado tanto de questão de indústria que eu acho que o pessoal que está vendo a gente aqui, você que está acompanhando o nosso vídeo,
eu acho que você deve estar ficando em dúvida. Afinal de contas, Túlio, e daí você também faz o seu pitch elevator, então não pode fazer toda aquela prestação comercial de muito tempo, mas o que, afinal de contas, a Harbor faz? Perfeito. A Harbor, ela oferece solução para controle de produtividade, controle de produção e controle de qualidade para o chão de fábrica. Então, a gente entende como o chão de fábrica funciona, coloca sistema para fazer com que a máquina opere na sua maior eficiência. Controle de produção, joga as ordens de produção para o RP, pega as ordens de produção do RP e traz para a linha de produção, mostra para o operador que ordem que ele tem que abrir. É um sistema, no fim das contas, é um sistema que a gente chama de MES, né? Sistema de controle de execução de manufatura e sistema de controle de qualidade. A gente faz isso operando no modelo novo. Então, nas soluções da Harbor, a gente já está com esse conceito, tá? E ele é baseado em 4 grandes pilares diferenciais, tá? Uma implantação rápida. Então, em vez de uma implantação de uma solução da Harbor no modelo antigo, que poderia levar meses, agora leva dias. O segundo, a informação correta para a pessoa correta. Lá atrás você falou da informação, de entregar a informação para a pessoa correta. Então, a acessibilidade da informação é muito alta, é bem desenhado, bem organizado, para que o operador entenda o que ele tem que fazer, ou saiba qual que é a produtividade dele, o diretor tem as suas informações próprias, que diferem da do operador, porque ele tem outro propósito, outra visão. Esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é o serviço. Lembra, voltando no exemplo da academia, a importância do professor, do personal. A Harbor entrega a solução dela junto com um time de serviços que vai monitorar também os dados. Esse monitoramento, esse time de serviço, parte é inteligência artificial, parte é inteligência humana. E vai, se o cliente não viu, se o cliente não conseguiu tirar água para fora do nariz para ver onde estão as perdas no processo produtivo, o time da Harbor viu. E o time da Harbor vai lá e avisa e chama o cliente para a mesa para falar: olha, aqui estão as suas perdas. Lembra que eu falei que todo mês começa uma corrida para a Harbor, para quem assina o sistema da Harbor. E por último, tá? Dentro da própria plataforma, que é o quarto pilar, plano de ação. A gente precisa, no fim das contas, chegar naquele nível mais alto, que é: identificou o problema, atua para que o problema não ocorra ou para evitar o problema. Então, dentro da própria plataforma, a gente gerencia também, pode gerenciar plano de ações para que as melhorias no processo produtivo completar o ciclo todo. Os sistemas, eles são bem basados no Lean Manufacturing, então a empresa acaba adotando por tabela vários conceitos do Lean Manufacturing. Então, é essa a solução que a gente opera. Funciona no celular, funciona na TV, funciona em tudo quanto é lugar. Esse é o Live MES aqui, ó, no meu celular. É isso aí, não é só falar, tem que mostrar, e mostrou na hora mesmo. Muito bom. Eu deixo aqui do outro lado, eu deixo aqui também atrás, porque a gente monitora aqui a fábrica virtual nossa para ver se ela está produtiva. E se me permite, Luiz e Túlio, falando de academia e de natação, né? Empresas como a Harbor, a Bix Tecnologia, que trabalham com isso para agregar valor ali no negócio, né? A gente pode falar que é o personal trainer, né? Que vai estar ali dentro daquele ambiente ali, tem as ferramentas, e o personal trainer vai saber qual que é o equipamento que tem que ser utilizado para um certo objetivo que ali o cliente tem. Perfeito. Né? Nossa, bom. Porque assim, todo mundo consegue fazer por conta, mas é o professor que é o instrutor que vai fazer que você consiga os seus resultados mais rápido. Perfeito, Felipe. Exatamente. E a Bix Tecnologia é um personal trainer, então? Qual o pitch elevator da Bix? Nós da Bix Tecnologia somos um personal trainer e podemos ajudar aí a escolher a melhor máquina para atingir o melhor objetivo, né? Então, a gente sabe que as empresas precisam de soluções customizadas e é assim que a gente gosta de agir. A gente, que nem o Túlio falou, dentro desse negócio de tecnologia, a gente precisa entender qual que é a cultura e quais os passos que a gente precisa tomar para poder transformar a empresa e obter melhores resultados. Então, acho que sim, Luiz, a gente é um personal trainer aí da tecnologia. Coisa boa. Eu acho muito legal, é muito bom ouvir vocês dois falando, né? E a Bix, eu sei que ela resolve desafios de dados de outros setores da economia, mas a Harbor ela é essencialmente indústria. E isso é muito legal ouvir falar, porque assim, trabalhar com indústria no Brasil não é fácil, né? Nem um pouco fácil, né? O nosso contexto aqui, a gente tem um país gigantesco, um país onde não falta mão de obra, né? É um país onde não falta matéria-prima, e ainda assim é um país que tem dificuldade em se colocar como uma referência industrial
no mundo como um todo. Lógico, nós temos indústrias aqui que são referências no mundo, marcas muito consolidadas, mas é difícil encarar o Brasil como um país dessa forma. Então, toda iniciativa, não só de você ter uma indústria, mas como também de você desenvolver uma solução para a indústria, é muito desafiadora. Então, é importante para que isso funcione, que as duas coisas se conversem. Isso aí é essencial. A Data Driven Organization, a gente não vende software, né? A gente não vende, você vai pegar isso aqui, vai colocar lá e... Não, o que a gente vende é um trabalho de inteligência, de conhecer cada empresa, cada desafio e fazer com que os dados sejam trabalhados, analisados da forma mais eficiente para a conquista de resultados, e sempre de acordo com a natureza de cada organização. Então, isso é muito importante, é o que a gente vem debatendo até aqui. Às vezes até a gente está falando de indústria de maneira geral, mas sim, indústria que faz parafuso, indústria que faz vidro, indústria que faz a tampinha, todas elas são assim, totalmente diferentes. Podem ter KPIs em comum, claro, mas tem muita coisa ali que é diferente. Então, para que uma estratégia de dados ela seja eficiente, precisa ter uma noção do contexto, né? E eu falo dessa questão da DDO, da consultoria, porque é um fator importante. Às vezes você pode pegar um personal trainer, por exemplo, o personal ele pode dizer assim, olha, tu tem que fazer isso, porque é da natureza desse personal, o conhecimento dele, mas não é o que a DDO faz. A gente tem uma visão muito mais diferenciada. E eu acho que é legal também a gente falar aqui, porque a gente falou muitas vezes de ACAT, que é a Associação Catarinense de Tecnologia, mas a gente está falando para o Brasil todo. A ACAT está localizada aqui em Santa Catarina, mas seja você da indústria, né, de qualquer lugar do Brasil, e você está procurando soluções para o seu problema, aqui em Santa Catarina a gente tem um polo muito forte, muito grande. Florianópolis, a capital, é a Ilha do Silício brasileira. Então aqui você vai encontrar a solução para o seu problema, seja na Bix Tecnologia, seja na Harbor, isso eu não tenho dúvida. Mas a Vertical Manufatura aceita convidados de todo o Brasil também, né, Tulião? Eu acabei prometendo uma coisa aqui que é falsa. Não, prometeu certinho, tá? A gente está de braços abertos. A CAT, embora seja uma associação catarinense de tecnologia, ela está expandindo a sua atuação para receber empresas do Brasil inteiro. Né? Empresas que estejam interessadas em inovar, empresas que estejam buscando tecnologia, empresas que queiram se transformar digitalmente. Mas, para ser bem justo, com todo mundo que está fazendo esse trabalho no Brasil, em vários estados eu vejo bons programas de inovação como o que nós temos aqui na CAT. Em São Paulo, eu vejo programas do InovaBrau, programas do Hub, o próprio IPT, São Paulo, a USP também, o CIT da USP também, uns excelentes lugares para se buscar ajuda, da Unicamp. Lá em Minas, a FinLab, né, que é o Laboratório de Inovação Aberta para a Transformação Digital da Indústria Mineira, é um dos melhores programas que eu conheço, muito bem estruturado, que dá resultado. O FinSlab no Espírito Santo é outro exemplo que a ser copiado, né, a ser inspirado, e outras instituições, outros polos ao redor do Brasil estão trabalhando para que a indústria continue com a relevância e a importância que ela sempre teve no Brasil. Então, para quem está acompanhando esse nosso papo Data Driven, eu acho que fica aqui 3 grandes possibilidades de como conquistar resultados melhores na transformação digital na indústria 4.0. Se você está buscando um parceiro, que nem o Túlio acabou de falar, você pode encontrar no Brasil todo. É difícil que não haja alguma iniciativa próxima de você, mas por um acaso, você gostou de ouvir o Túlio falar, como eu gostei, como com certeza o Felipe também gostou, e quer falar mais um pouco com o Túlio, procure a Vertical Manufatura 4.0 da CAT, que o Túlio falou, está de braços abertos. Se você tem a sua estratégia de dados, quer dar os primeiros passos, quer saber como conquistar os resultados de uma forma personalizada, é só procurar a gente da Data Driven Organization. E se você já tem um desafio mais pontual, específico, aí a Bix Tecnologia, que atua, né, de ponta a ponta, vai conseguir te ajudar, seja o desafio de dados que for. Tá certo? Felipe, Túlio, muito obrigado pelo tempo de vocês. Não sei vocês, mas eu achei esse papo ótimo. Vocês gostaram também? Excelente, passou rápido, é bom. Excelente, foi bem rápido mesmo. Obrigado pelo convite, Luiz.
Que bom, então. E para você que está acompanhando a gente, ó, fica o lembrete, aquele clássico, de você se inscrever no canal, ativar sininho, curtir esse vídeo. Se você conhece alguém que está com desafios ligados à indústria 4.0 ou que está querendo entender um pouco melhor o que é isso, encaminhe esse vídeo, compartilhe esse vídeo com essa pessoa. E eu estou dizendo para se inscrever aqui no canal porque a gente promove esses papos com bastante frequência e esse ano, ó, vai vir muito conteúdo bom pela frente. Então, olha, você só tende a ganhar e é só apertar um botão. É esse ROI que a gente está falando desde o começo do nosso papo. E também seguir a Data Driven Organization nas redes sociais. Você pode procurar pela gente no LinkedIn, pode procurar pela gente no Instagram e também conhecer o nosso site. Todos esses links, tudo isso que eu estou falando, estão aqui na descrição desse vídeo, tá certo? Vai ser um prazer, mas um prazer enorme, conversar mais com você sobre a indústria 4.0 e como a análise de dados pode gerar resultados para a sua organização. Tá bom? Até a próxima. Até o próximo Papo Data Driven.